Obrigada, Sérgio. O nosso boa noite também, pessoal que está em casa, nos acompanhando pelo Facebook da Seara. Eu pediria a vibração de todos, né? Esse tema que nós vamos trabalhar à noite, essa noite, foi pedido pela espiritualidade tem já uns 2 meses quase, né? E são assuntos densos. Preparando o nosso material, estava lembrando que mais ou menos uns 20 anos, eu tive a oportunidade de participar de uma palestra do Divaldo Pereira Franco, que agora nós somos íntimos, né, o Divaldo. E ele falava que nós estaríamos presenciando a volta de muitas situações que estavam obscuras, que nós estaríamos enfrentando muitas mudanças, né, e dentre elas muitas no campo da sexualidade. Né? Quem gosta de leitura, o livro Sexo e Consciência, né, do Divaldo mesmo, com a Joana de Ângeles, é uma leitura importante. Nós fizemos aqui o estudo na Seara também um tempo atrás. E entender assim, o nosso problema é a cobiça, é o olhar, desejar e não saber ter a disciplina entre devo ou não devo. Durante muito tempo de animosidade, de bestialidade, quer dizer, os instintos prevalecendo sobre o bom senso, não vou falar nem sobre a razão, né? Porque muitas vezes a razão está tão endurecida também que não funciona. Mas o bom senso, a disciplina, né, entre convém e não convém ser feito, nós fomos perpetuando no nosso espírito, porque a gente sempre vai sair da premissa da reencarnação. Nós perpetuamos no nosso espírito condicionamentos muito fortes. Ora como agressores e ora como agredidos. Ora como agressores, ora como agredidos. E fica um ping-pong entre a lei de ação e reação, né? E é isso que ainda machuca muita gente. E a gente hoje está chegando no momento que a gente tem que sair dessa lei de ação e reação. Então a vida me devolve com uma censura, me devolve com uma dureza, e aí eu acho que eu tenho que me vingar da vida me tornando uma pessoa amarga, uma pessoa difícil, rancorosa. Essa distribuição da ação e reação tem que ser mais bem pensada entre nós. Então ele fala que esses transtornos da alma estariam voltando, alterando o nosso psiquismo. A gente vê uma enxurrada, né, sobre depressão, sobre síndrome do pânico e tantos outros transtornos da alma, né, extremamente graves. Aumentou muito o número dos nossos companheiros que vêm com uma paranormalidade para a reencarnação, que é uma mediunidade muitas vezes forte, descompensada e que beira lado a lado com a esquizofrenia, produzindo fenômenos de alucinação, a alucinação como um subproduto químico do nosso quimismo cerebral, imaginando formas, sensibilidade, alterando a senso-percepção, né? Mas também muitas formações de delírio, onde a gente imagina que a gente tem o mesmo poder de outras reencarnações, o mesmo tipo de vivência, então a gente mantém a mente dissociada da vida presente. Hoje temos uma vida, às vezes, mais pacata, mais simples, mas que precisa de todos nós disciplina. Então, olha a proposta, olha o tema. Como compreender a transexualidade e a diversidade sexual sobre a ótica da imortalidade da alma? Entendendo que nós trazemos dentro de nós o distanciamento da lei do amor. Não é qualquer amor. Nós estamos falando do amor respeito, do amor fraternidade, do amor tolerância. Né? O Dr. Risse, amigo espiritual da casa, fala que existem vários tons do amor, várias cores, várias expressões. É verdade, né? O amor que a gente tem pela nossa mãe, às vezes é diferente do amor que a gente tem pelo nosso pai. Né? O amor que a gente sente por um filho pode se manifestar de uma forma diferente, mesmo sendo amor, para um outro filho, e assim adiante. Então, como enxergar o transexualismo, a transexualidade? Eu não vou colocar o ismo. A transexualidade sobre esse movimento de que estamos na transição do nosso momento aqui na Terra.
Vamos refletir. Vejam bem, é uma sugestão de reflexão, tá bom? Não é imposição da ideia, né? Qual o papel dessas experiências no processo evolutivo do espírito? Qual a utilidade de reencarnar com esse conflito aberto na alma? Né? Eu estou num corpo feminino e sinto que o meu psiquismo é masculino. Muitas pessoas chegam a rejeitar o próprio corpo sentindo nojo, sentindo uma aversão extremamente grande. Pode ser o próprio espírito rememorando conceitos do passado, conceitos equivocados, e tenha essa expressão hoje como se fosse uma necessidade de um reajuste da frequência psíquica com o corpo que está vivendo. Mas a gente não pode perder de vista também como isso é um constrangimento que a pessoa passa. Por que constrangimento? Porque ela vai contra o fluxo que todo mundo está acostumado. Não quer dizer necessariamente que seja uma patologia, mas está dizendo que aquela pessoa está sendo convidada pela vida a olhar outros ângulos que até então ela não olhou, né? Então a identidade sexual é aquilo que o indivíduo pensa e sente que é, independente do sexo biológico, né? Então é aquilo que está na sua identidade mental, o jeito que eu olho mais masculino ou mais feminino. Mas a orientação sexual é onde eu levo o meu desejo, a atração, que pode ser a heterossexual, atração pelo sexo oposto, pode ser o comportamento homossexual, atração pelo mesmo sexo e atração bissexual. Veja que a atração bissexual é olhada com muita dificuldade, como se a pessoa que fosse vivenciando essa experiência fosse uma pessoa muito promíscua, porque às vezes sente atração por um homem e às vezes por uma mulher. Às vezes ela não é promíscua porque o seu desejo flutua. Onde está a promiscuidade? É a forma que eu desejo, então. Onde eu determino o impulso. A situação de estar na vida e ser dominado pela sexualidade e não usar a força da sexualidade para a criatividade, para realizar os seus planos de vida e assim por diante. Então é por isso que todos nós precisamos de uma higiene moral. Todos nós temos direito a viver as nossas experiências aqui na Terra, seja hétero, homo, bissexual ou até mesmo a assexualidade. Alguns irmãos, como se fosse um descanso na reencarnação, um descanso dos apelos sexuais, vêm com rebaixamento da libido, como uma atração de desejo de um afeto por outro alguém, e precisa desse recolhimento para a vida para reposicionar valores. Então existem pessoas que não sentem atração por nenhum gênero. E existem os irmãos travestis, que sentem necessidade de se vestirem como o sexo oposto. Às vezes o travesti não é homoafetivo. Ele não sente atração pelo mesmo sexo. Ele só sente a necessidade de se vestir como uma mulher, sendo um homem fisicamente, ou vice-versa. Acompanhei um caso em terapia muito interessante. Era o segundo casamento dessa pessoa, dessa moça, vivendo fora do país, né? E lá, pelas tantas, o seu marido começou a mostrar para ela que ele estava vivendo um conflito, que ele gostaria de se transvestir de mulher. É fácil receber essa notícia? A primeira coisa que ela pensou, ele não me ama. Porque a sensação a gente traz para o pessoal, né? Como se a situação fosse comigo. Não é comigo, é com ele. É com a pessoa que está vivendo a situação, né? E a busca qual que era? Um ajustamento. Então, às vezes, quando a nossa vida está numa pressão, quando a gente está também passando por um teste provacional, nem sempre é porque o meu espírito deseja essa posição. Pode acontecer, em alguns casos, pela vampirização espiritual, pelo estado de obsessão, onde o espírito que está obsediando impõe firmemente uma opinião, impõe um sofrimento, onde no fundo a pessoa não tem identidade trocada, não se sente aprisionada no corpo diferente, né, do seu psiquismo, e ela se vê obrigada a viver uma coisa que a sente humilhada.
ela se sente machucada. Então, nem sempre a pessoa está vivendo algo que é fruto da sua identidade. Isso é muito sério, né? Por isso tem que ter acompanhamento. Por isso precisa ser falado. Por isso precisa ser conversado, precisa ser estudado. Então, o transexual tem a sua identidade diferente do padrão biológico que traz a reencarnação. O Conselho Federal de Psicologia, não só o Conselho, né? O trabalho dentro da psiquiatria, desde 2018, coloca como se não fosse mais uma patologia, tá bom? Coloca como se fosse uma condição humana diante da diversidade, da liberdade de expressão da afetividade e sexualidade. Então, a transexualidade sai depois de 28 anos, né, como uma patologia dos transtornos mentais e entra ainda, né, com um grauzinho de preconceito, mas como uma incongruência de gênero. Né? Vejam, o assunto é tão denso, tão complicado. Às vezes uma criança, mal saída da adolescência, ela não se reconhece no corpo que ela está. Né? Como é a postura dos pais? O que os pais devem fazer? Acatar simplesmente? Já começar com a ação de hormônios para respeitar a individualidade desse filho? Eu acho que, desculpe meu achismo, tá bom? Mas primeiro, a gente tem que buscar as bases de terapia, a gente precisa buscar as bases da ação da nossa medicina convencional. Né? A gente precisa ver se realmente é uma situação que está apresentando, existe realmente a transexualidade ou é um momento. É um momento de conflito, é um momento de percepção alterada que a pessoa está passando. Né? Então veja que até na nossa legislação, né, no nosso trabalho aqui na Terra, a partir do momento que a pessoa tem 21 anos, e que ela já está sendo acompanhada por uma equipe médica, por uma equipe multifuncional, né, multidisciplinar, para que ela possa realmente sentir segurança na cirurgia de mudança de sexo. Bom, aqui falamos do aspecto mais material. Agora vamos ver o que o Chico fala com a literatura, né? O Vida e Sexo, com Emmanuel, o livro do André Moreira, também, né? Homossexualidade, médico lá de Minas Gerais, da Associação Médico Espírita. Pode ocorrer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo. O que faz que, durante muito tempo, ele possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher do qual a marca permaneceu nele. Bom, esse é o primeiro ponto de partida. Então, não é fácil simplesmente mudar de sexo. A gente sabe que o nosso espírito ele é assexual. Ele vai ter a necessidade reencarnatória como homem e mulher. Só que a padronagem, lembra? Muitas experiências, às vezes, condicionando um tipo de pensamento, quando ele volta com uma inversão, ele pode sofrer abalos, ele pode sofrer uma falta de adaptação ao corpo que ele está vivendo. Numa nova encarnação, ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Mudando de sexo, poderá, pois, sobre essa impressão, em sua nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Isso é importante que a gente lembre. Né? Então, como a espiritualidade vê esses casos? Vê com muita cautela. Acabamos de passar um slide do Chico que ele fala, eu não olho na minha frente são homens ou mulheres, eu vejo pessoas que eu preciso amar e respeitar. Esse é o nosso ponto de partida. Muitas coisas a gente não entende, não estamos acostumados, né? Mas muitas coisas nós precisamos parar, não com os olhos do julgamento, mas entender que ali está uma pessoa que parte de um conflito. Hoje ela pode não viver um conflito, mas nasce de um conflito, nasce de um sofrimento. Né? Muitas pessoas que sofreram a violência sexual acabam desenvolvendo uma repulsa tão grande pelo sexo oposto. Meninos também sofrem abuso por mulheres, que não se esqueça disso. Né? Às vezes isso gera uma contenção tão grande no espírito que ele passa a desenvolver o comportamento homoafetivo. Pessoas em situação de cárcere,
Homens e mulheres presos numa convivência diária, muitas vezes acabam desenvolvendo a atração e assim por diante. Então a gente tem que entender o contexto que as coisas se apresentam também. Aí, ó, no livro Vida e Sexo, com Emmanuel, ele fala assim: o espírito, ao renascer, pode adotar um corpo feminino ou masculino, não somente atendendo-se ao imperativo dos encargos particulares em algum setor de atuação, como igualmente no que se pertence a comprometimentos regenerativos. Esses comprometimentos regenerativos normalmente estão aqui, ó, nessa situação de promoção de preconceitos. Vejam, em quantas e quantas épocas da nossa humanidade, era verdadeiro caça às bruxas. As pessoas eram levadas às fogueiras, né? Eram enforcadas em praças públicas, sofriam um empalamento, uma série de circunstâncias bastante dolorosas, né? E o preconceito que a pessoa sentia e que colocava o outro em risco, colocava a exposição da intimidade do outro, hoje ele atrai como compromisso. Né? Hoje ele atrai esse conflito psíquico e muitas vezes ele tem o transexualismo ou o homossexualismo justamente por ter causado muito sofrimento a alguém. Olha que interessante. Então não é uma projeção por uma naturalidade da alma dele. É uma atração de uma situação expiatória. Expiatório, por quê? Porque ele sente muita vergonha daquilo que ele vive. Ele sente raiva. Muitas vezes ele vai entrar numa vivência heterossexual, ele vai forjar uma vivência, vai viver uma fantasia, uma falsidade social, justamente porque ele não aceita em si aquilo que ele causou dor no outro. Olha que interessante. A primeira coisa que ele tem que perdoar é perdoar nele aquilo que ele causou no outro. Tipo de comunidade que irá reencarnar. Isso a gente já vai ver alguns casos daqui a pouco. E o principal, os maiores casos, os mais comuns é a leviandade. Olha aqui que o Emmanuel fala sobre a leviandade. O ser que abusou das capacidades genésicas, arruinando a vida com o aniquilamento de uniões distintos, em muitos casos é levado a procurar nova experiência sexual na reencarnação, em corpo morfologicamente inverso à sua natureza psíquica, aprendendo, em regime de prisão, a reajustar os próprios sentimentos. Quantas pessoas ainda hoje, não estamos julgando, só estamos avaliando que para tudo existe consequência. Né? Quantas pessoas ainda hoje acham muito interessante o adultério? Como se tudo bem. Eu estou frustrado no meu casamento, eu estou frustrada no meu casamento, meu marido não me dá atenção, ou sei lá por que eu faço, é um impulso que vem mais forte do que eu. E muitas vezes eu levo a minha instabilidade afetiva, a dificuldade do comprometimento afetivo com alguém durante a parceria de reencarnação, eu levo esses desatinos na convivência com outros. E às vezes eu arruino famílias, relacionamentos. E quantas vezes isso já, de repente, já foi vivido, né? E hoje a pessoa se sente numa prisão naquilo que vive. Ela precisa, então, da higiene moral. Aprender a ter constância, aprender a ter a questão do respeito ao seu parceiro, à sua parceira, né? Não necessariamente que vai ter que ter uma vida de celibato. Alguns autores antigamente, autores queridos também, Jorge Andréa, né, médico também, mas o contexto social onde ele estava reencarnado, à época, né, nasceu em 1916, Herculano Pires também, né, já todos desencarnados, afirmavam que esse trabalho tinha que ser com celibato, castidade, né, para a reencarnação. Aí eu pergunto para todos vocês, no questionamento, e o heterossexual que não sabe respeitar a harmonia do seu lar, não sabe respeitar os seus filhos, não sabe respeitar o seu companheiro, sua companheira, será que ele não precisaria também de celibato?
Então, as reencarnações de prova é um desafio. Tem pessoas que pedem esse desafio para mostrar conduta, para mostrar realmente uma vida que é possível viver sob integridade moral, mesmo que a adversidade da vida social ainda não aceite de maneira tranquila. Mas existem as reencarnações expiação, onde a pessoa está passando na pele a dor que ela causou no outro. Ela atrai para si esses conflitos e ela vai ter que aprender a se libertar desses preconceitos e aceitar a alma humana com mais amorosidade. Então, só para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, veja, falando sobre a localização que a pessoa reencarna. Né? Existem hábitos culturais muito antigos, desde a Grécia, várias situações pelo nosso globo. Na ilha de Samoa, existem, eu não vou saber pronunciar corretamente, mas são indivíduos do sexo masculino, escolhidos por suas famílias e desde cedo, quer dizer, desde criança, são induzidos a manifestar o gênero transexual. Exercem trabalho pesado e dedicam-se à sua família. Eles que sustentam, são arrimo de família, pelo trabalho como transexual, servindo, às vezes, a uma casta superior, eles vão fazendo o lado financeiro da família. Considerado o terceiro sexo. Olha, totalmente diferente da nossa cultura. Muitos homens iniciam a vida sexual com eles. Né? Então, muitos homens que consideram a sua orientação sexual heteroafetiva, mas que sentem atração por meninos que se transvestem, achando porque estão vivendo assim, não deixa de ter uma atração homossexual. Muitos começam a vida assim. Aí me abre uma outra questão sobre pagar sobre sexo. Há muitos anos atrás também, o Emmanuel falando, né, através da psicofonia do Chico, a gravidade, quando a gente se permite pagar por sexo. A gravidade do comprometimento energético. Vamos lembrar que a espiritualidade é muito clara, que quando a gente tem o contato sexual com uma pessoa, mesmo que seja um encontro fortuito, nós carregamos a troca energética por 6 meses, mais ou menos. Agora vocês imaginam esse giro? Aí a gente tem vários conflitos psíquicos e não sabe por quê. Na Índia, no Paquistão, em Bangladesh, é muito comum as castas, é uma casta específica, né, porque são formados religiosamente por castas, e essa religião por casta se tornou um processo político, econômico. Uma casta é proibida de se comunicar com outra. Podem ser hindus ou muçulmanos. Muitos são castrados por sacerdotisas que lhes servem de escravos. Muitos acabam se prostituindo para sobreviverem. Quer dizer, estão sempre à margem. Vejam, se o espírito, que é desde criança escolhido para viver essa condição, veja se ele não está passando por uma reencarnação expiatória. Ele não tem direito ao livre-arbítrio. Ele já nasce numa condição onde ele é colocado ser aquilo. Olha a prisão que ele está. Na Albânia, né, algumas mulheres virgens, podem fazer voto de castidade perante a família e assumir a identidade do sexo oposto, que são as virgens juradas. Passam a ter o direito de chefiar e conduzir a família, como se fosse o homem da família, se vestem como homens, postura de homens, são extremamente respeitados na sociedade, legitimado seu comportamento. Porém, né, se elas quebram esse voto de castidade, se passam a ter vida sexual, elas são colocadas sobre a penalização de lapidação até a morte, caso venham quebrar o voto de castidade. Então, vocês vejam, o que é certo numa sociedade pode não ser sobre outra. O que é bonito num tempo pode ser muito feio em outro. O que acontece é que a gente não tem todas as respostas. O que acontece é que nós estamos substituindo ideias.
O nosso espírito está sendo chamado a retificar, a olhar. Então, antes da gente atacar a pedra, lembra que tem uma pessoa passando por situações que todos nós, em algum momento, temos algum drama existencial e que precisamos aprender a vencer. Sim, Sérgio? Então, o Sérgio está perguntando se uma criança que possa ter passado abuso sexual pode ter acionado o processo de inversão. Sim. O drama, né, o estresse agudo, o impacto, né, uma pessoa que sofre abuso sexual, ela não fica igual. Ela vai ter que se reconstruir, né? Seja na infância, na vida adulta, ela vai ter que reconstruir e encontrar um jeito de continuar a sua trajetória. Então, muitas vezes, ela tem instintivamente o medo do sexo que veio à agressão. E ela passa a rejeitar. E ela pode acabar canalizando sua atenção para a afetividade do mesmo sexo. São uma das causas. Tá? Existem várias causas. O que a gente quer dizer é o seguinte: nasce do conflito, nasce da dor, mas pode ser sublimado pelo comportamento. Tá bem? De acordo com o comportamento, sair da situação da promiscuidade, ter a capacidade da monogamia, a capacidade de honrar o seu lar, ela está reeducando, disciplinando o impulso sexual. Tomar muito cuidado com as fantasias, né? Muitas vezes convidamos espíritos sofredores, vampirizadores, com as chamadas fantasias sexuais, a pornografia e uma série de situações que a gente fala que é para apimentar o relacionamento e que às vezes não apimenta, né? Coloca fogo, incendeia realmente, né? Colocamos vários tipos de transtornos sem percebermos que estamos agindo pela mediunidade através da nossa vivência sexual. Tá? Então, sim, claro, ela pode sofrer o dano. Vamos encerrar? Não é um assunto confortável, né? Mas que a gente pesquise, que a gente busque, que a gente se intere. Muitos dos nossos irmãos que estão vivendo esse conflito da transexualidade, principalmente quando está aflorando na juventude, entra em desespero pela reencarnação expiatória e tem muitas ideações suicidas. Né? Muitos desses irmãos sofrem tanto na autoaceitação, no processo de autoaceitação, que acham menos dolorido, menos traumático causar dor em si mesmo na automutilação. Né? Então, de nossa parte, que a gente ame, que a gente acolha, tá? Mesmo que a gente não entenda perfeitamente o que acontece, que não saia da nossa boca uma censura, um julgamento, que a gente entenda que está ali na nossa frente uma pessoa convidada a olhar melhor a sua sexualidade, disciplinar mais os impulsos. Então vamos juntos? Vamos pedir a Deus, nosso Pai, Senhor da vida, que tire os véus das nossas vistas, do nosso entendimento. Que a gente consiga olhar o nosso passado com a lei do amor, que significa perdão. Mas para conseguir perdão, ressignificar crenças, só vivendo novas histórias. Então, quando a gente fica parado na dor da depressão, na dor do desamparo, a gente não vive e a gente não reconstrói. Então, a gente precisa dar movimento à nossa vida. A gente precisa arriscar de novo. A gente precisa tentar de novo. Então, que a gente confie. Por isso que a fé é necessária. E a fé é a mãe da esperança e da caridade, segundo o nosso Evangelho. Então, que a gente consiga dar sequência ao nosso mundo íntimo, ao nosso mundo das emoções, com calma. Vamos juntos agradecer a nossa noite? Respira profundamente. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Ótima noite a todos, bom descanso, que Jesus nos acompanhe. Muito obrigada, até semana que vem.